Então, pessoal, eu estava falando para vocês, ó, nós temos aqui um espaço aqui um jardim aqui no nosso espaço, na Seva. Inclusive, eu estou debaixo aqui de um pé de maracujá. Eu consigo mostrar para vocês aqui. Ó, tem um pé de maracujá e faz uma sombra muito agradável, né? E então eu estou aqui no jardim hoje e fica embaixo da janela do quarto da Dave. Então dá a microfonia que vocês estão vendo aí, tá bem? Ah, vamos lá. Olha só. Nós falamos sobre esse verso. Antes eu vou só fazer a introdução aqui com o mantra do mestre espiritual. Agora são 7h15. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshur Unmilitan Yana Tasmai Shri Gurave Namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Muito bem. Olha só, esse verso, Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya. Shalaka é um instrumento que os médicos usam para fazer a cirurgia de cataratas. Essa cirurgia de cataratas, os sábios védicos já realizam ela há mais de 5.000 anos, né? Sempre foi realizada. E eles usam um metalzinho que eles raspam, né? Com plantas medicinais, eles geram um anestésico, e aí então eles raspavam, né, essa película e deixava a pessoa novamente normal. Então a cirurgia de cataratas é algo que já era conhecido dos médicos védicos há centenas de milhares de anos atrás. Ontem eu assisti um documentário sobre os símbolos nazistas, né? A suástica, que é levemente inclinada em 45 graus, né? A suástica normal, ela é um ângulo perfeito, e a suástica nazista é levemente inclinada em 45 graus. Ele estava explicando sobre a suástica. E os símbolos védicos, esse símbolo é védico, né? Então ele explica a origem do símbolo, que é do Vale do Indo, ou seja, da Índia e tal, mas que essas insígnias de símbolos foram encontradas na Grécia Antiga, no período pré-helênico, ou seja, antes dos filósofos, já havia cultura védica ali naquela área, e também na região do Oriente Médio. Então toda essa área era formatada com esses conhecimentos, tá? Então esses conhecimentos, eles são muito antigos, e ao mesmo tempo eles são muito atuais, eles são muito compatíveis com o que nós temos de mais atual em termos da pesquisa, da fundamentação, da origem e de como é que funciona o universo em si, ok? Eu estou fazendo essa relação porque o que acontece? Esse verso aqui, tá? Ele mais ou menos, ele toca num ponto muito sensível da nossa relação com Deus. Qual? Aquela em que nós nos perguntamos, onde estava Deus quando isso aconteceu? Né? O Papa, quando esteve na Alemanha para visitar os campos, Então, pessoal, vocês estão ouvindo o eu problema? acho. Olá, estou de Agora volta, sim. perdi a conexão. Sim, para Muito bom. bem. Então, o que meu, né, assim, estava mencionando, o Papa anterior ao Papa Francisco, ele é de origem alemã. E, por incrível que pareça, muitos dos alemães, eles não conheciam o que acontecia, né? E muitos nem sabem do que aconteceu. Então, quando ele esteve lá, ele levantou uma observação bastante, né, assim, que é muito comum entre os seres humanos, entre nós humanos. Onde estava Deus quando isso aconteceu? E a gente olha uma criança. Ontem eu recebi um vídeo de uma criança com leucemia. Uma criança linda. Então tem os videozinhos dela de quando ela nasceu, brincando, correndo com os amiguinhos, tomando banho na piscina e tal, etc. De repente foi diagnosticada com leucemia. Aí todo o processozinho dela de ir para o hospital,
e tal, de raspar a cabeça, de ficar magrinha, de chorar de tristeza, de não poder brincar mais com os amiguinhos e tal. Então, todo esse processo indica que essa questão nos leva de volta à mesma situação, ou seja, né, por que que uma coisa dessa natureza tem necessariamente que acontecer com uma criança, né? E aí a gente se pergunta, onde está Deus? Né? Que, sabe, nós, quando olhamos uma criança assim, não é? E só um minutinho, pessoal, vou resolver um assunto aqui, que tem um herói aqui querendo participar, mas ele precisa ir para a escola agora. Pronto. Ele estava fingindo que queria participar da aula para poder escapar da escola, espertinho, né? Então aí você vê uma criança assim, com toda essa, né, com toda essa inteligência, essa vivacidade, de repente, né, vem um problema dessa natureza. Então todo mundo fica triste. Nós, por exemplo, nós, vocês, mães, eu, diante de uma situação dessa, o que a gente pensa? O que a gente sente no coração imediatamente? Curar a criança, trazer a criança de volta, né, ao normal, para que ela seja feliz e tal. Então, se nós temos esse sentimento de compaixão, se nós temos esse impulso piedoso de compaixão, e se o Senhor Supremo tem a mesma sensibilidade humana que nós, e quem sabe até um pouco mais que nós, e ao mesmo tempo ele também tem o poder de realizar essa transformação mágica, então, o que o impediria de fazê-lo? Por que não o faz? Né? Então a pergunta, onde está Deus que não está vendo essa situação que nos comove? Será que nós somos mais compassivos, mais piedosos? Será que nós somos mais conscientes do que Deus? Porque nós queremos resolver isso. Nós queremos melhorar a condição da humanidade, mas há Deus. Havendo Deus, e Ele sendo parte do nosso time, ou parte integrante da nossa equipe, e nós estando trabalhando em conjunto com Ele, então por que isso fica, né, não resolvido? Por que nós ainda convivemos com essas situações? Né? O Raul Seixas, ele não sabia exatamente, né, que ele estava fazendo uma crítica direta a esse ponto específico, mas tem uma música dele que ele vai usar um recurso, né, ali, né, de um sertão, de uma roça. Então ele canta assim, não plantou capim guiné, né, para boia, nananana. Então, num certo ponto da música, ele fala assim, tá vendo tudo e fica aí parado, com cara de viado que viu catinguelê. Tem um bichinho da roça que chama catinguelê, é tipo de um gambá, parece um gambá. E esse bicho, ele parece que ele faz um susto nos animais e solta um cheirinho lá, um catinguelê lá, né, uma flatulênciazinha que deixa os animais em choque. Que é isso que está acontecendo no mundo? Para que o mundo que eu vou descer é o gambazinho, né? Então, quando o viadinho, né, a corça, se depara com um catinguelê e ele dá aquele efeito dele, a corçazinha, que é um bichinho inocente, fica assim, paralisado. Que isso? Que coisa é essa? Nunca vi isso. Então, o Raul Seixas pegou esse ponto engraçado da vida natural e fez uma música. Ele colocou, tá vindo tudo e fica aí parado, com cara de viado que viu catinguelê. Então, a crítica dele, na verdade, era uma tentativa, não é uma crítica teológica, que é exatamente o argumento dos ateus. Os ateus vão dizer, vocês rezam, têm boa vontade, têm piedade no coração, nós aceitamos isso. Pode tá. Dá uma sequência ali. Chama a mãe dele, chama... Ah, já está passando, tá bom. Então, ele faz essa operação, mas a crítica aplicada é justamente essa, de que nós rezamos, nos esforçamos, somos piedosos, queremos resolver, né, os problemas da humanidade, nos juntamos, nos reunimos para fazer orações, para fazer meditação, Ho'oponopono, para o bem-estar da humanidade, para o bem-estar das pessoas, para ajudar as pessoas. E nós fazemos isso em tese, aí é a crítica do ateu, a crítica ateísta. Nós fazemos isso tudo em tese
em harmonia com o Criador, com o Senhor Supremo, que é todo-poderoso. Então, se nós somos amigos do Criador, se nós somos seus representantes, se nós somos seus, né, companheiros pessoais e fazemos parte da equipe desse ser, ao mesmo tempo que nós também queremos muito resolver esses problemas e ajudar a humanidade para que esses eventos dramáticos e de sofrimentos não aconteçam mais, então por que esse nosso amigo não entra com investimentos, já que ele é todo poderoso, para que esses assuntos sejam eliminados de uma vez e nós possamos viver em paz na companhia dele? É uma crítica relevante. Não é simplesmente uma fala desnorteada de alguém que não tem nada para fazer e, de repente, permitiu que a mente seja dominada pelo cão, pelo Satanás ou pelo demônio, alguma coisa assim, que está inspirando a pessoa a pensar dessa forma. Não é isso. É um raciocínio normal, que qualquer pessoa faria. Não precisa ser um ateísta para pensar dessa forma. Mesmo um teísta como nós, podemos também pensar assim. Porque o que acontece? Se nós queremos o bem, se nós temos esse impulso piedoso no nosso coração, nós só não temos o poder de fazer. Mas Deus tem o poder de fazer. Então, se ele tem o mesmo bem no coração, o mesmo desejo, o mesmo impulso de amor, de piedade no coração que nós, e quem sabe até um pouco mais que nós, ao mesmo tempo que ele tem, a diferença é de que ele tem um poder maior e ele pode usar esse poder para essa função, então por que não usá-lo? O que justifica isso? O que o impediria de fazer isso? Essa é uma pergunta relevante. Não sei se vocês concordam com isso, mas é uma pergunta relevante. Afinal de contas, né, você está se esforçando para amar essa pessoa, ok? E nós amamos pessoas que nós apreciamos. Nós amamos pessoas que têm atitudes que encantam o nosso coração. Nós não somos obrigados a amar ninguém. Vocês não são obrigados a me amar. E eu não sou obrigado a amar vocês também. Nós nos amamos porque atos que nós fazemos inspiram os nossos corações e nos encantam, e nós nos amamos por conta disso, mas não por obrigação. É assim que funciona o amor. Não sei se vocês sentem isso. Nós não somos obrigados a amar ninguém. As pessoas são elas que são donas do nosso amor, porque elas nos inspiram e nós somos automaticamente motivados a sentir amor. Mas não que nós, assim, pensamos logicamente, não, eu vou amar essa pessoa e pronto, estou amando essa pessoa. Não é assim que funciona. São os outros que ativam o nosso amor. Então, o nosso amor está na mão dos outros. São os demais que nos motivam a amar. Tá? Então, agora, se você, por exemplo, né, se você está numa rua e você vê uma adolescente e tem uma senhora, uma senhorinha que está atravessando a rua, vamos colocar um quadro hipotético aí, tá? Para eu ver onde não fugir muito aqui do tempo, que a gente pode... Não, tá, não tenho ainda 4 minutinhos. Imagina essa cena hipotética. Você está, ok, do outro lado da rua e vendo, do lado de lá da rua, um adolescente e uma senhorinha. A senhorinha está com a sacolinha da feira e com muita dificuldade caminhando. O adolescente está mexendo no celular. Abre o sinal vermelho. O adolescente, distraído, esbarra na senhorinha, derruba a sacolinha dela e ele não dá a menor importância a isso daí, larga ela para trás e atravessa o sinal e vai embora conversando com os amigos no WhatsApp, sei lá o quê. E você viu essa cena. Esse adolescente, esse jovem, te inspira amor? Acho que não. Tá? Agora vamos numa outra cena. O mesmo jovem está ali parado e ele nota a dificuldade da senhorinha. Então ele para o telefone, guarda e se oferece para ajudar e pega a sacolinha da mão dela, pega na mão dela e ajuda ela a atravessar a rua. E você não precisa saber quem ele é, o nome, família, nada. Simplesmente esse ato inspira o seu coração amor por aquele jovem. Amor. Você não conhece ele, você nunca viu ele, é a primeira vez que você viu na vida, mas você sente amor por aquela pessoa. Então são atos que nos fazem amar os demais, não são conceitos, tá? Então veja bem, se nós temos essa dúvida no nosso coração,
Essa dúvida, ela está velada, ela está, tipo, colocamos ela lá já debaixo do tapete para fazer de conta que ela não existe, tá? Mas vamos ser realistas, vamos ser honestos na nossa relação com... Se nós queremos amar uma pessoa, a gente precisa entender para saber o que acontece, porque senão a gente não consegue amar, é como eu estou dizendo, tá? Se nós estamos vendo a coisa acontecer aqui e os sofrimentos acontecerem, e isso nos incomoda, nós queremos auxiliar para que isso pare, e, teoricamente, nós estamos relacionados com o Senhor Supremo, e ele também está vendo tudo, e não faz nada para que isso pare de acontecer, das duas, uma. Ou ele não é uma pessoa amável, ou nós somos seres mais amáveis do que ele. Isso não é muito bem pensado aqui, não está muito claro na cabeça, mas lá no fundo do coração, o inconsciente tem uma linguagem muito mais rápida que a nossa, viu? Pode ter certeza. O inconsciente, inclusive, toma decisões antes que nós tomamos decisões aqui. Tá? Então, a gente pode até, aqui na nossa cabeça, rejeitar artificialmente essas interpretações de realidade. Mas lá no fundo, não existe cartas marcadas. O jogo é limpo. Tá? E lá no fundo do inconsciente, ele vai fazer esse questionamento. E é esse questionamento que impede você de amar a Deus. Você sente amor por Deus? Você sente amor pelas pessoas, pelos animais, pelas crianças, né, que estão com fome. Você sente amor pelos seres humanos. Isso eu sei que você sente. Mas você sente amor por Deus? Você já parou para pensar se você sente realmente amor? Você já sentiu amor por Deus? Você sente amor por Deus? Continuamente? Não lapsos de amor. Não assim, experiências rápidas de amor, assim, uma experiência mística, um flash de amor, uma sensação muito boa e depois passa. Não estou falando de você sentir saudades, carinho, ternura, de você querer estar com a pessoa. Todos vocês sabem o que é amor. Todo mundo sabe o que é amor. Todo mundo já amou alguma vez. Que seja um cachorrinho, uma planta, alguém, um amigo, todo mundo já amou. Então você sabe o que é amor. Essa é a experiência de amor. Você tem essa experiência de amor contínua por Deus? Você já pensou? Por que não acontece esse amor contínuo por Deus? O que impede isso de acontecer? Tá? Então, o que a gente está fazendo aqui é indo lá embaixo nos bastidores e jogar o jogo limpo para resolver essa situação lá no fundo, para que aqui no coração esse estado de amor seja natural ou aconteça de forma coerente. Tá? Aconteça realmente, para que nós possamos ter a experiência orgânica da sensação de prazer e de felicidade e de bem-estar, de amar realmente um ser a qual nós estamos considerando a possibilidade de que seja um ser amável. Nós só amamos pessoas amáveis. É muito simples. Não adianta forçar a barra. Tá? E para que nós consigamos assim, ter a experiência de amar esse ser, nós precisamos tirar as nossas dúvidas acerca desse ser. Por que isso acontece? Por que existe essa idiosincrasia? Por que existe essa fissura, essa aparente contradição no modus operandi Deus? Tá? Então, essa questão tem que ser resolvida antes que você possa prosseguir na sua intenção de amá-lo. Se esse assunto não for resolvido de forma coerente, de forma satisfatória, para que a inteligência se acalme e o bom senso se estabeleça nas relações, você não consegue prosseguir. Tá? Você vai continuar amando o seu filho, o seu gatinho, até o seu cachorrinho você vai amar, mesmo que ele faça cocô na sua sala. Mas a Deus você não consegue. É interessante isso, né? Então, tem travas no nosso coração que precisam ser destravadas. Ok? E essas destravações requer paciência, gente. Eu sinto muito, tá? Eu não posso fazer, eu estou fazendo o melhor que eu posso. Requer conhecimento. Eu sei que dá um pouco de trabalho, sabe, incomoda um pouco, mas eu não tenho outra alternativa, a não ser pressioná-los para pensar junto comigo, porque dá certo. Acreditem, funciona. Tá? Eu sou uma pessoa, eu tenho um livro escrito demonstrando o ateísmo. Tá? Toda a minha vida foi um questionamento acerca da existência do princípio Deus. Esses conhecimentos funcionam. Sem esses conhecimentos, essa crítica que eu fiz a você é uma crítica ateísta, é uma crítica relevante. Ela é real. Tá? Então, sem esses conhecimentos, eu seria um crítico bastante convincente da ideia
de que Deus não é um ser amável. Felizmente, para mim e para vocês, esses conhecimentos védicos resolvem esse problema, tá? Então, eu gostaria de compartilhar com vocês a solução do problema. Só que essa solução, como é uma questão muito profunda, abstrata, ela requer uma profundidade de conhecimento. Então, é preciso que as pecinhas sejam colocadas em ordem gradualmente para que você consiga visualizar o quadro, o mosaico, e diga, ok, agora sim faz sentido. Bom, aí tudo bem. Nesse caso, me perdoe a má interpretação da sua pessoa, tá? Sinto muito, mas estava complicado para mim. Tudo bem, mas aí tá ok, tá certo. Só que essa conclusão, essa resolução final, ela depende de uma série de pecinhas que tem que ser colocadas em ordem. Eu estou tentando colocá-las gradualmente. Só que nem sempre eu tenho a atenção integral de vocês, né? Às vezes a pessoa entra aqui, outra entra lá e tal, aí vai pegando as peças soltas, aí não consegue montar o quebra-cabeça inteiro. Mas aqueles que acompanharem os Gotas Védicas, né, nas próximas séries aí, vão conseguir compreender direitinho, tá? É só, se não puder entrar na sala dos mantras, pega lá no Gotas Védicas, que você não está no grupo do áudio dos Gotas Védicas, fala com a Devi. Entendeu, Devi? Como é que é essa história aí de Gotas Védicas e tal? E aí você vai receber diariamente os pacotinhos de 10 ou 15 minutos diários e você vai poder juntar as pecinhas, uma por outra, tá? Então, eu não vou deixar esse assunto aí da questão do manifesto, como eu coloquei ontem, aberto, assim, de maneira, sabe, inconsequente. Eu me sinto responsável por vocês, de certa forma. Então, eu vou corresponder a isso daí. Só que eu preciso da atenção de vocês. Tá bom? E não dá para resolver esse assunto tão profundo em 15 minutos, tá? Pelo amor de Deus, sejam compassivos comigo. Então, eu vou precisar de mais tempo. Como eu não posso usar todo esse tempo de uma única vez, eu vou usar gradualmente fragmentado, tá? Então, hoje foi só para explicar para vocês o fundamento de por que a minha fala de ontem, para justificar a minha fala, e eu vou tecer uma série de considerações que vão tornar essa fala de ontem racional, inteligível. Isso vai permitir com que vocês tenham a possibilidade de uma experiência real, de sentir compaixão de Deus. Compaixão, literalmente, compaixão dele. Amor é compaixão, gente. Não existe amor sem compaixão. Então, se nós formos amar a Deus, pode ter certeza, está na pauta, ter compaixão dele. Parece estranho, mas é estranho assim, mas é assim que é. Eu não tenho como resolver isso daí. É assim. Lembra do Alto da Compadecida? O Chicó? Perguntar, mas como é que é? Falar, eu não sei, eu só sei que é assim. Então, a natureza do amor eu não sei explicar, eu só sei que é assim. É um paradoxo, é contraditório, mas é assim. Amor a Deus inclui compaixão, ter compaixão dele. É possível isso? É absolutamente possível, porque faz parte é intrínseco à natureza de amar. E como é que nós vamos ter compaixão de Deus? Ai, ai, ai. Essa é uma longa história. Tem que ser gradualmente postulada aí. Tá bom? Muito bem, então, obrigado pela atenção, tá? A gente prossegue, então, nos próximos dias aí. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna, Hare Om, Shanti, Namastê, Om Tat Sat. Hare Krishna.